Informação exclusiva, a Endrick assina nesta segunda-feira seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras e no vídeo de hoje do canal do Nicola vou passar todos os detalhes do acordo. Bora falar também sobre Arturo Vidal, que história é essa de que Flamengo e o chileno já se acertaram. Tem ainda informações sobre o São Paulo. Rogério Ceni abriu a contabilidade do tricolor. O que o São Paulo precisa fazer sobre vendas na metade do ano? E Roger Guedes e Vitor Pereira, o divórcio parece cada vez mais próximo. Falo também sobre Grêmio, Botafogo, Cruzeiro, as últimas do mercado de transferências e vários atletas importantíssimos disponíveis no mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês e sem perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas, que me garantiu uma boa aposta nesse domingo. Eu apostei que Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se dariam bem na rodada, coloquei R$100 e faturei 264. Nessa segunda-feira tem mais 2 jogos que eu vou apostar. Pelo playoff do rebaixamento no campeonato alemão, Hamburgo e Hertha. O empate pagando R$3,23. Já na Série B tem Sport e CRB, jogo no Recife. E a vitória do Sport paga R$1,74 para não ficar fora dessa. E de outras possibilidades na sportbetbr.com, pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e começa a apostar. Bora começar o vídeo dessa segunda com um giro de notícias, e a primeira informação é de que nessa segunda-feira poderemos ter novidades e o fim da novela envolvendo Cruzeiro e Daniel Júnior. O empresário do atleta, o Diogo Silva, está em Belo Horizonte para se encontrar com Pedro Martins, o diretor executivo de futebol da Raposa. A ideia é tentar chegar a um valor de consenso sobre o salário para que esse contrato possa ser renovado. A última oferta do Cruzeiro de R$25 mil foi recusada, o Daniel vinha pedindo 50 mil. Até por isso, o meio atacante foi rebaixado para o time sub-20. Prometo trazer novidades ao longo do dia. Bora contar que o Fortaleza perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, derrota por 1-0 para o Fluminense dentro de casa. O time bom do Vojvoda tem apenas 1 ponto conquistado em 18 possíveis, além de ser lanterna, hoje aparece 7 pontos atrás do Cuiabá, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. É bem verdade que o Fortaleza tem um jogo a menos, mas esse confronto é justamente contra o Ceará, penúltimo colocado do Brasileirão. Será que o Fortaleza cai? Bora falar agora sobre o Milan, que foi campeão italiano com um brasileiro com uma história muito curiosa. Júnior Messias, que teve papel de algum destaque na atual temporada 10 anos atrás. Na última conquista do Milan no campeonato italiano, trabalhava como entregador de eletrodomésticos na Itália. Alguns anos mais tarde, em 2016, ele larga essa profissão para começar a trabalhar na 4ª divisão do futebol italiano. Dessa vez, como campeão e um dos destaques do time. Tem outra história de brasileiro legal nesse domingo. Rafinha foi um dos destaques na vitória do Leeds, que manteve o time na Premier League, na 1ª divisão do futebol inglês. E o Rafinha festejou essa permanência, pagando uma promessa. Ele atravessou o campo do Brentford de joelhos. Jogador extremamente importante, um dos grandes nomes para o mercado de transferências nessa janela que está por começar. Para fechar o giro de notícias, queria falar a respeito do Corinthians, que teve relatado na súmula do Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da partida contra o São Paulo, 2 problemas relacionados à torcida. O primeiro, um sinalizador aceso no estádio. O segundo, cantos homofóbicos da torcida corintiana, algo que não pode mais acontecer no futebol brasileiro. Bora falar sobre o mercado de transferências na Europa, que promete pegar fogo daqui para frente. É que os campeonatos nacionais terminaram nesse domingo e tem muito jogador extremamente interessante livre no mercado. Tá muito claro para mim que a nova tendência na Europa é de o atleta não aceitar a renovação do contrato para poder escolher onde é que vai jogar e obviamente faturar mais dinheiro. Dá uma olhada nessa relação de jogadores que estão livres para assinar com quem quiserem. Pogba, jogador do Manchester United. Cavani, também do United. Suárez, que está deixando o Atlético de Madrid. Dybala, está deixando a Juventus. Tem ainda Di Maria, ex-atleta do PSG. Dembélé, Barcelona. Rudiger, Chelsea. Lacazette no Arsenal. Bale, Isco, Modric e Marcelo no Real Madrid. Desses, a tendência é que o Modric tenha seu contrato renovado no Real. Azpilicueta, outro jogador do Chelsea extremamente importante, capitão do time. Ibrahimovic foi campeão com o Milan nesse domingo.
Fernandinho, jogador do Manchester City, Daniel Alves, cujo futuro ainda não está definido no Barcelona. Tem também Mertens, jogador de bastante qualidade. Onana, goleiro do Ajax. Perisic, um dos principais atletas da Inter. Arturo Vidal, outro jogador da Inter. Daqui a pouco eu falo sobre a possibilidade dele fechar com o Flamengo. Isso sem falar em Davi Silva, que está deixando a Real Sociedad, de Fábricas, que vive um momento bem ruim da carreira. Witzel, jogador belga. João Moutinho, português, além de Eriksen, que é dinamarquês. Quero falar sobre o Cruzeiro, líder absoluto do Campeonato Brasileiro da Série B. São 6 pontos de vantagem para o primeiro time fora do G4. Mas o que tem chamado a atenção no Cruzeiro é a capacidade defensiva. O time completou nesse domingo na vitória por 2-0 contra o Sampaio Corrêa, 6 partidas sem levar gols, algo muito, mas muito inusitado nos últimos anos de Raposa. Essa sequência de jogos se deu contra Londrina, Chapecoense, Grêmio, Remo, Náutico e Sampaio Corrêa. A última vez que o Cruzeiro levou gols foi no confronto contra a Tombense em 23 de abril, 1-1, há exatamente um mês. É legal contar que o Rafael Cabral, com essa sequência de 6 jogos sem tomar gol, já se igualou a Dida, se tornando o segundo goleiro que mais tempo ficou de forma consecutiva sem levar gols. O recorde dificilmente vai ser quebrado. É que esse recorde pertence a Raul Plasma, que na década de 1960, mais especificamente em 1969, ficou 11 partidas sem tomar gols. Inclusive foi um recorde mundial. Antes de mudar de assunto, só contar que o Cruzeiro contou com mais de 58 mil pessoas no Mineirão para o confronto contra o Sampaio Corrêa, novo recorde da Série B, receita bruta de quase 2 milhões de reais, torcedor do Cruzeiro fazendo sua parte e ajudando demais. Quero falar sobre outro time que vive um momento bem legal, o Botafogo, que empatou nesse final de semana com o América em Minas Gerais. O Botafogo do Luiz Castro vive fase muito bacana. São 8 jogos sob o comando do português e nenhuma derrota. 5 vitórias e 3 empates. Nos 8 jogos, o Botafogo marcou pelo menos um gol em cada um deles. É também a maior invencibilidade do Botafogo na Série A desde 2016. Nesse período, o Botafogo ainda conseguiu sua primeira vitória fora de casa como visitante, sem contar os jogos no Rio de Janeiro, para completar 75% de aproveitamento com o técnico português. Quero saber a sua opinião. Onde é que o Botafogo chega nessa temporada? Vai brigar por título, por classificação em Libertadores ou o quê? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Agora fala sobre o Corinthians e a possibilidade mais do que real de um divórcio em pouco tempo. De um lado, Vitor Pereira, técnico alvinegro, do outro, Roger Guedes, atacante. Nesse domingo, no empate 1-1 com o São Paulo, na Neoquímica Arena, Roger Guedes ficou pelo segundo jogo consecutivo durante todo o tempo no banco de reservas, cara de nenhum amigo, muita irritação do atacante, que nos últimos 5 jogos já ficou 3 sem sair do banco. No começo do mês, no confronto contra o Deportivo Cali na Colômbia, ele também havia ficado no banco durante os 90 minutos. Vitor Pereira foi perguntado depois da partida o motivo que tem levado ele a não relacionar ou não utilizar o Roger Guedes. E o português foi bem claro, abre aspas, ele precisa me dar a resposta nos treinos. Gostaria de contar com ele, mas ele precisa lutar. E o Vitor Pereira completa. O Roger não quer jogar de 9 e só quer jogar de lado? E eu também queria treinar o Liverpool e não posso. Fecha aspas. É óbvio que a comparação forçada tem a intenção de mostrar ao torcedor que o Roger Guedes parece irredutível, quer jogar numa função só. E ele, como compete muito pouco no momento sem bola, vai perdendo espaço. Só que teve muito torcedor corintiano que ficou irritado com o fato de o Vitor Pereira ter deixado escapar que gostaria de treinar o Liverpool, algo para mim absolutamente normal. A questão é muito maior. A questão envolve Roger Guedes, que custou 16 milhões e 700 mil reais ao Corinthians. Aí você vai falar, mas Nicola, ele veio de graça. Sim. Só que o Corinthians prometeu em luvas ao Roger Guedes 16 milhões e 700 mil. O contrato só termina em agosto de 2025. Um dos maiores salários do elenco. O Timão tem só 40% dos direitos econômicos. Para mim está muito na cara que diante da primeira proposta que apareceu, o Corinthians vai fazer força para vendê-lo e o Roger Guedes também vai tentar acelerar o processo de saída. Teve torcedor do Atlético Mineiro nas redes sociais especulando nesse domingo a possibilidade de retorno do atacante. Não acredito nessa chance, até porque para tirar o Roger Guedes do Corinthians hoje vão ser necessários muitos milhões de euros e o Atlético já demonstrou que não tem a intenção de gastar grana. Bora falar agora sobre Arturo Vidal e essa notícia de que o meia chileno já acertou com o Flamengo. Tudo começou na Itália,
com a informação de que ele fechou por 2 anos com o rubro-negro. Aqui no Brasil, Júlio Miguel Neto, que cobre muito bem o Flamengo, também deu detalhes de um acordo muito próximo. Depois foi o Fabrício Romano, jornalista italiano super especialista em mercado de transferências, a contar que as conversas entre as partes evoluíram. O que eu fiz? Mandei mensagem para o André Cury, que é o representante do Arturo Vidal em território brasileiro. Quando tem muita fonte dizendo a respeito do acordo, é natural que onde há fumaça exista fogo. O Flamengo tem preferido não falar sobre o mercado de transferências, já o André Cury assegura que não há um acordo ainda. Ele deixou bem claro que o Vidal topa vir ao Brasil para ganhar no Flamengo muito menos do que os 7 milhões de euros por temporada que ele tinha na Inter de Milão. Esses 7 milhões de euros equivalem a mais ou menos 3 milhões de reais por mês. O contrato do Vidal com a Inter está terminando agora no mês de junho e ele não ficará por lá. Para jogar no Flamengo, o Vidal gostaria de algo na casa de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil reais por mês. Mas, segundo o André Cury, ainda não foi feita essa proposta oficial do rubro-negro. Melhor que o Flamengo não perca tempo. Apesar da idade, o Arturo Vidal chega para jogar com o pé nas costas no futebol brasileiro e pode assegurar algo que o Flamengo não tem há bastante tempo. Qualidade no meio de campo. Desde que o Gerson saiu, tá faltando esse homem para fazer tal função. Agora de notícia exclusiva, fui o primeiro a contar para vocês que Endrick havia se acertado com o Palmeiras. Quero contar que na tarde dessa segunda-feira o atacante é esperado na academia de futebol para assinar o primeiro contrato profissional, ou seja, colocar no papel tudo aquilo que já vinha sendo discutido nos últimos dias. Mas é importante contextualizar que esse primeiro contrato só passa a ter validade a partir de 21 de julho, que é quando o Endrick completa 16 anos. O Palmeiras resolveu se antecipar para não correr o risco de perder o jogador, até porque o assédio é muito grande. Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester City, entre outros, já demonstraram a intenção de contratar a joia de 15 anos de idade do Palmeiras. Bora aos detalhes do acordo, consegui tudo. O Palmeiras vai assinar um contrato de 3 anos de duração com o Endrick, ou seja, até julho de 2025. A multa rescisória começa em 40 milhões de euros e vai subindo de forma gradativa com o passar do tempo ou com metas alcançadas. De 40 milhões ela salta para 50 milhões no segundo ano de contrato e para 60 milhões no terceiro ano de contrato. O Palmeiras passa a ter 70% do valor de uma venda futura, 30% vão pertencer à família do Endrick. Primeiro salário do atacante será de 90 mil reais por mês, com reajuste de 100 mil para o segundo ano, de 120 mil para o terceiro ano, e se ele não for negociado durante esse primeiro contrato de 3 anos, passa a ganhar 200 mil mensais num novo contrato. É importante contextualizar que o Palmeiras não poderia fazer esse salário baixo por conta da multa rescisória no Brasil. A multa nacional é calculada de acordo com o salário vezes 2 mil. Com os 90 mil reais por mês que o Palmeiras passa a pagar, a multa rescisória do Endrick para clubes brasileiros é de 180 milhões de reais. Está completamente descartada a possibilidade de algum clube daqui pagar para levar a grande atração alviverde, que vai passar a treinar com mais frequência no time principal, com a possibilidade de ser utilizado na reabertura do mercado de transferências no final do mês de julho. Depois do empate 1-1 com o Corinthians na Neoquímica Arena, Rogério Ceni abriu todo o jogo sobre a contabilidade do São Paulo. O tricolor vai precisar vender jogadores? Pode contratar atletas? De acordo com o Rogério Ceni, uma boa venda na metade do ano pode ser suficiente para que o São Paulo normalize suas contas e também seu fluxo de caixa. É que o Rogério está convencido de que os 40 milhões obtidos com vendas nos últimos dias, além de outros 40 milhões de reais que devem chegar por conta da transferência do Antony, de saída do Ajax, possivelmente para o Manchester United, segundo o Rogério Ceni. Diante desse contexto, São Paulo vai precisar fazer somente uma venda. E isso é claro se essa venda for boa. Rogério Ceni, na entrevista coletiva, foi bem claro. Disse que o São Paulo não pode vender nenhum dos seus jogadores com proposta inferior a 10 milhões de euros. Seria um grande equívoco na visão do treinador. Dessa maneira ele coloca pressão em Carlos Belmonte, Rui Costa e também no presidente Júlio Casares. Que jogadores poderiam ser negociados? O Igor Gomes é uma alternativa, Rodrigo Nestor outra, talvez o mais valioso dos atletas do São Paulo hoje. O Gabriel Sara, não fosse por uma contusão que o afasta há bastante tempo, também teria boas chances de se mudar. Para completar, de acordo com o Rogério Ceni, o jogador que sair também não pode ser qualquer jogador. Ele está muito preocupado
com a importância desse atleta. Ele entende que se um jogador muito importante, um jogador vital, for vendido, certamente o São Paulo deixa de brigar por conquistas ou por estar na parte de cima da tabela de classificação. Ele chegou a dizer nessa entrevista coletiva que dependendo do jogador que saiu, o São Paulo passa a olhar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, na luta contra o rebaixamento. Para mim, um claro exagero. Rogério tentou meter uma pressão nos dirigentes do São Paulo, preocupado com a possibilidade de o tricolor perder 2 ou 3 atletas. Rogério também cobrou a falta de jogadores de velocidade no elenco. Disse que é muito difícil jogar no contra-ataque com esse atual grupo, exatamente por não ter velocistas, e pediu que atletas sejam contratados na janela da metade do ano. Agora fechar o vídeo para falar sobre o Grêmio, que ainda não conseguiu decolar na Série B. Pensando nisso, reforços vão chegar. 2 já estão garantidos, um confirmado, outro em vias de. Quem já pode ser dado como oficial a partir de 18 de julho é Guilherme, atacante de 27 anos de idade, que estava jogando na Arábia Saudita. Jogador formado na base do próprio Grêmio, não conseguiu decolar por lá, ainda jogou no Botafogo, na Chapecoense, no Coritiba e no Sport. Para a Série B acho que pode ser bastante útil. O segundo nome próximo do Grêmio é de Tassiano, volante que já jogou no próprio Grêmio, no Santos, e disputou por empréstimo a temporada no futebol turco. Ele foi titular absoluto no Altay, mas esse time acabou em 17º e por consequência rebaixado para a segunda divisão do futebol turco. É impensável que o Altay exerça o direito de compra, ou seja, o Tassiano deve voltar ao Grêmio e se juntar com o restante do elenco a partir da metade da temporada. O tricolor ainda pensa em pelo menos mais 2 nomes, um desses que chegue para ser titular absoluto. Há a compreensão, o entendimento de que com esse atual elenco o Grêmio vai sofrer para conseguir o acesso para a Série A. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra de tarde com mais um vídeo e 7 horas da noite tem programa do Nicola ao vivo, beleza? Abraço, tchau!